Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Nele, no amado, em nada mais. Olhamos para um lado e para o outro, e aí decidimos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Ficamos firmes, sempre vamos ficar firmes, olhando para Jesus. Graças a Deus, que bom estarmos aqui, meus irmãos, vitoriosos, em meio a todas essas circunstâncias. Vamos abrir a palavra do Senhor. Todos quantos puderem, por gentileza, vamos nos colocar de pé. Salmo 100. Salmo 100. Nosso culto será transmitido, mas não diretamente, será transmitido a partir da mensagem. E depois nós talvez vincularemos ele à tarde para pegarmos um louvor. Estamos sem o violão. Ok, moço? Está transmitindo? Não, né? Muito bem, obrigado. Salmo 100. Já está ali. Aclamem ao Senhor. Vamos ler todos naquela versão. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheça que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças, bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor é leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque podemos chegar à tua casa nesta manhã para bendizer o teu nome. Para bendizer ao teu nome com alegria. Alegria que não é diante de circunstâncias que são ofuscadas. Alegria que não sai de nós por causa da falta de qualquer coisa ou pelos impedimentos em qualquer circunstância de nossa vida. Mas nós estamos alegres pelo que o Senhor é. E o que o Senhor é não sofre alteração. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Deus imutável, eterno. E isso é suficiente para nos alegrar. Estando em Ti, Senhor, nós somos fortes. Estando em Ti, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, o produto da oliveira minta, ainda que as malhadas sejam arrebatadas do curral, ó Deus, nós confiaremos e nos alegraremos no Senhor, o Deus da nossa salvação. Foi assim que Abacuque nos ensinou a viver tempos difíceis, e nós estamos aqui, Senhor. Graças te damos, porque por pior que sejam as circunstâncias, o Senhor poupou-nos, o Senhor guardou-nos. Não tivemos nenhuma situação muito séria, Senhor, nenhum óbito, não tivemos ninguém, Senhor, enfermando gravemente. Por causa da tua bondade e misericórdia, continue guardando a tua igreja, guardando o teu povo. Deus, te louvamos pelos teus servos que vieram congregar, que vieram presencialmente para ouvir a tua mensagem, para cantar louvores, e mesmo com um pouco de deficiência, de dificuldade, ter comunhão com os irmãos, rever os irmãos, conversar um pouquinho. Te louvamos, Senhor, por esta união da tua igreja. Nós te louvamos pelo valor que damos a congregar em nome do Senhor. Ajude-nos, Senhor, a estarmos firmes neste propósito de estarmos congregando. Que as circunstâncias diversas, Senhor, não nos tire de congregar. Em nome de Jesus, dá-nos um culto abençoado por Ti, dá-nos um culto alegre, Senhor, onde possamos cantar louvores ao Teu nome e aonde possamos louvar o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos.
Graças a Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, grupo de louvor, meio a capela hoje, mas vamos juntos entoar louvores ao nome de Jesus. Amém. Bom dia com alegria. Amém. Graça e paz. Hoje, quando eu abri os olhos e lembrei de Gálatas 5, os frutos do Espírito. E essa música que nós vamos cantar, ela fala: Espírito Santo, enche a minha vida. Do que o Espírito Santo, quando nós cantamos isso e nós pedimos enche a minha vida, de quê? De amor, paz, alegria, paciência, bondade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio. É de todas essas coisas, do fruto do Espírito Santo, é que nós vamos cantar esta música, para que o Espírito Santo nos encha de todo esse fruto do Espírito. Cada um desses detalhezinhos aí tão importantes para a nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Louvemos ao Senhor. Espírito, enche a minha vida. Glórias a Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, louvar o Senhor com este hino, lembrando do que é ser cheio do Espírito. Como ser cheio do Espírito, amém? Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqui estamos nós, com tantas coisas acontecendo no mundo, mas firmes, como os montes de Sião. Amém. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam,
para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos. Chegou o momento de nós louvarmos a Deus agora com nossos dízimos e ofertas. E eu queria ler aqui dois versículos que diz assim, em Provérbios 11, no capítulo 24 e 25, está falando sobre a generosidade. Diz assim, no 24: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. No 25: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém. Então assim, essas palavras que nós temos aqui sobre generosidade não é nada mais, nada menos do que do rei Salomão. Ele escrevendo, inspirado pelo Espírito de Deus, falando sobre essa generosidade. E eu queria ler rapidamente aqui quem era Salomão, quem foi esse rei. No capítulo 3 de 1 Reis, nós podemos ver que Salomão teve um sonho
E Deus chegou até ele nesse sonho e ele diz assim: me pede uma coisa, o que você quiser eu vou te dar. E Salomão então disse para o Senhor assim: eu quero sabedoria para lidar com esse povo, eu ainda sou um rei jovem, eu preciso de sabedoria. E Deus então, mais à frente, diz para ele assim: já que você não me pediu riqueza e você não me pediu para me estender os seus dias de vida, eu vou te dar sabedoria. E o que eu acho interessante aqui no versículo 10 que diz assim: o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você me pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. E essa é a parte que eu quero realmente ficar em cima aqui. Nunca houve e nunca haverá ninguém como você, o homem mais sábio, né? O homem que tem mais sabedoria. E o homem que tem mais sabedoria não está falando aqui como que nós temos que ser generosos. Nós não temos um exemplo maior de generosidade do que do nosso próprio Deus, que largou o seu trono de glória para vir dar a sua vida, que nem Jesus fez por nós. Então assim, se Deus fez isso por nós, por que nós não podemos ser generosos com nossos irmãos, com os nossos cônjuges, com a igreja? Amém? Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, não é para que o pastor tenha um nome, não é para que o irmão venha na frente cantar ou dar uma palavra, mas é tudo para a glória de Deus e para que o seu reino avance. Amém. Todo o dinheiro que é arrecadado aqui é tem um fim, não de lucro, mas um fim eterno. É para que vidas sejam salvas e mais pessoas possam ter uma eternidade com Jesus. Amém? Amém. Então, assim, essa semana eu fiquei sabendo de um homem que foi muito generoso. Assim, eu acho que é um dos mais generosos que eu já vi na minha vida. Os irmãos já devem ter tido essa experiência quando estavam no aeroporto, veio aquela loja que se chama Duty Free, certo? É uma loja muito famosa, tem praticamente todos os aeroportos em provavelmente todos os países. E o dono dessa empresa, Duty Free, ele já está com 89 anos de idade hoje em dia, e ele conseguiu juntar na sua vida 8 bilhões de dólares, tá? E ele decidiu que ele não ia esperar, como muitos fazem, depois que tem a sua riqueza, deixar isso num fundo e doar esse dinheiro de pouco a pouco, porque a verdade é que ninguém leva nada, certo? Sabemos que quando nós falecemos, tudo que temos fica para outro agora gerenciar, amém? Então esse homem decidiu começar a doar esse dinheiro enquanto ele vivia. Ele disse: não, eu quero ver com meus olhos o que esse dinheiro vai fazer no meio das pessoas. E hoje ele está com 89 anos de idade, ele ficou, pobre, ele guardou 2 milhões aos 89 anos de idade para ele e a mulher dele viver até o resto dos seus dias, mas ele doou os 8 bilhões menos os 2 milhões. Ele deu 375% mil da sua riqueza aos outros. Esse é um exemplo de generosidade. É assim que nós devemos pensar quando pensamos em generosidade, porque o nosso Deus, de quem Salomão está falando aqui, ele é capaz de nos retribuir em tudo. Ele fala assim, aquele que ajuda os outros serão ajudados. Quem que vai nos ajudar? O nosso Deus, porque ele vê o nosso coração que está aberto para ajudar as outras pessoas. E é assim que nós devemos fazer também com a obra de Deus. Uma coisa que eu queria focar aqui é que quando você vai dar o seu dízimo e oferta, não dê do que sobre e não dê do que não vai te custar nada. Salomão também teve o pai dele, que foi um homem reto diante dos olhos de Deus. O que Davi falou? Eu não vou dar nada a Deus que não me custou nada, certo? Eu não vou dar uma oferta que não me custou nada. Então assim, seja generoso. Amém. O homem mais sábio que viveu e sempre viverá, assim está falando a palavra de Deus. Se ele não for, a palavra de Deus está mentindo. Então nós cremos que ele é o homem mais sábio. Ele está falando, seja generoso, dê com generosidade. Amém. E se você ajudar os outros, você será ajudado. Amém, irmãos? Amém. Oremos então. Pai, nós somos gratos, Senhor, porque nós temos o maior exemplo de generosidade, ó Deus, que foi o teu filho vindo à terra para nos salvar, ó Pai. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos dar essa mentalidade, ó Pai. Venha trabalhar no nosso coração, Senhor. Venha nos ajudar, Senhor, a ter essa mentalidade, Senhor, igual tu tens, ó Pai. De ser generoso, Senhor. De poder contribuir com a tua obra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por todos aqueles que podem, Senhor, aqui nesse dia, Senhor, doar, ó Deus. E também pedimos, ó Pai, para aqueles que não podem, Senhor, que o Senhor venha, Pai, dar condições, Senhor, que eles possam também contribuir, ó. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que palavra boa, né? E Deus, realmente, o exemplo de generosidade. Nós vamos cantar uma música, Conta as bênçãos, dize quantas são. Se você é capaz de contar quantas bênçãos Deus fez na sua vida, você vai ver o quanto Deus é generoso. Amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. E das ondas agitadas são, se desanimadas julgas tudo vão.
Contas muitas bênçãos, conta cada vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens a casa uma pastura é teu lidar. É pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos não duvidarás. E cantando alegres dias passarás. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riquezas e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Vamos ler os primeiros 12 versículos deste texto sagrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 1 a 12. Graças a Deus, aleluia. Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Eu quero dar uma nota aos irmãos, ao fato das crianças estarem junto conosco. Nós estamos convivendo assim. Nenhuma igreja ainda separou sala das crianças, as escolas não voltaram em sua totalidade, os irmãos estão tendo homeschool, então estamos tendo ainda aulas domésticas, né, com as crianças. Nós ainda não temos esta liberação e as crianças estão conosco aqui. As menorzinhas não têm condições de concentrar em tudo que está sendo dito, elas não estão em uma cadeirinha do tamanho próprio para elas. Então, eu quero que os irmãos compreendam isso e a inquietação delas não chame a sua atenção e elas vão estar assim mesmo, porque é próprio do comportamento nessa primeira infância, né? E eu estou admirado com as nossas crianças. Até parece que não precisa dar essa nota, porque elas estão muito acima da média, graças a Deus, né? Então eu queria que os pais tivessem
entendendo esse momento, e que toda a igreja também, e que nós não deixássemos de estar bem atentos à palavra do Senhor como a coisa melhor que está acontecendo nesse momento, a ministração da palavra de Deus. Amém, queridos? E sabendo que também os irmãos estarão, os filhos que já sabem um pouquinho de entendimento, já são capazes de captar a mensagem. E eles já terão o que dizer essa mensagem daqui a uns dias. Mas, às vezes, surpreendendo você, mais do que você espera. Surpreendendo você. Eu tenho dito isso aqui e eu posso assegurar para os irmãos que é assim mesmo que acontece. Eu, quando estive em Moçambique, eu fiquei admirado de ver as crianças na igreja. 400 e poucas crianças. Eu falei, irmão, quantos meninos tem aqui? O pastor tem mais de 400 crianças. Tudo ali junto com os pais, no mesmo banco. Crianças muito pequenas, chorava. A igreja estava acostumada com aquilo. Ninguém deixava a gracinha das crianças, menorzinhas, chamar a atenção deles, não dividiam. Eu observei muito isso enquanto eu estava pregando. Os irmãos estavam ávidos, sedentos pela palavra de Deus. Que isso seja a nossa marca, né? Nós não estamos nas condições do calor da África. No meio do culto, eu falei aqui para os irmãos, eu escutei um barulho quando eu olhei um casqueiro. Os irmãos sentavam naquelas cascas de árvore, né? Quando eles vão beneficiar a madeira, tinha um casqueirão grande assim, e aquilo era pregado em alguns tocos, e era quando não tinha encosto, os irmãos sentavam ali. E aí sentou muita gente em um daqueles, e ele era um pouco longo. Lá no meio do culto ele quebrou e deu um estalo muito grande. Quando ele quebrou, eu olhei para trás, gente no chão, as irmãs, crianças, e eu falei, meu Deus. E todo mundo rindo, tranquilo. Daí a pouco um irmão foi lá, tirou aquele pedaço de madeira, aquela família ficou em pé ali, assistindo o culto normalmente, né? Então, quando nós olhamos uma situação normal, muito pior do que o coronavírus, ninguém deixou de ir à igreja, o calor da África, meus irmãos, muito intenso, sem ar-condicionado. Tinha hora que eu pensei que era melhor eles desligarem um ventilador, e como privilégio, nós pastores tínhamos um ventilador, ninguém mais tinha. Mas eu não sei se era melhor desligar ou deixar ligado, por causa que ele soprava tão quente. E eu pensei o seguinte, eu não sei se está melhorando ou piorando esse ventilador aqui, porque sopra muito quente, né? Queridos, olhando a condição que os irmãos estão agora lá, nesse momento, cultuando ao Senhor do mesmo jeito, não mudou nada, não tem ar-condicionado ainda, nada mudou. Pensando nisso e sabendo que eles também estão enfrentando o coronavírus, nós louvamos ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos nos postar de pé? As crianças fiquem à vontade, mas os irmãos que estão sem crianças, vamos nos postar de pé e vamos ler o texto. Logo em seguida nós estaremos orando ao Senhor. Vendo as multidões, vamos juntos? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentando, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensinar-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa,
os insultarem, e me perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas e viveram antes de vocês. Amém. Vamos orar ao Senhor. Graças te damos por tua palavra, tão perfeita, tão atual. Parece que foi endereçada para nós esta semana. Tal é a necessidade e a praticidade da tua palavra. Ela é contextualizada ao nosso dia de hoje, às nossas necessidades cotidianas, às nossas necessidades espirituais, familiares, de caráter, de intimidade e relacionamento com o Senhor, de fortalecimento na graça, de entendermos a misericórdia do Senhor. Como é preciosa a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, ao final desse estudo, desta série nas bem-aventuranças. Ajude-nos, Senhor, saímos daqui fortalecidos, edificados pelo Senhor. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Glórias a Deus. Já durante alguns meses, quase 2 meses, nós estamos, aliás, mais de 2 meses, né? Nós estamos meditando no Sermão do Monte. Estamos meditando na introdução do Sermão do Monte, a bem-aventuranças. Então, nós estamos observando a nossa vida à luz da palavra de Deus. Observar a vida à luz da palavra de Deus é algo que não se quer fazer hoje. É o que está se correndo de fazer. Quando você traz luz da palavra de Deus, eu me lembro das palavras de Jesus. Em João capítulo 3, versículo 18, se não me engano, versículo 18. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. O 16 vocês conhecem bem, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Portanto, quando nós falamos que ficamos aqui quase mais de 2 meses estudando a palavra de Deus, alguém já pergunta: que nível de conteúdo tem? Outros perguntam: que entretenimento você usou para segurar as pessoas? Cada um tem uma sugestão para uma série de sermões. E eu quero dizer-vos uma coisa: o que nós temos é gente com fome e sede da palavra de Deus. Meus irmãos, eu digo para vocês, não me interessa um público com fome e sede de informações muito eruditas, de grandes pesquisas. Qualquer professor pode fazer isso muito melhor do que qualquer pastor. Não me interessa entretenimento. Eu vejo nas igrejas muita fome de muita coisa, muita gente envolvida com o mundo, muita gente mundana, infelizmente, enchendo as igrejas. E os pastores têm que se preocupar muito em agradar essas pessoas, em trazer uma mensagem
que anime essas pessoas. E eles têm que contar muitas piadas, arrumar muitos gracejos. Se vira nos 30, pastor, porque essa galera que o senhor tem aqui está assistindo Hollywood o dia inteiro. E o senhor está concorrendo com eles. Esse pessoal não fica muito tempo ouvindo alguma coisa que não possa entretê-lo. Portanto, o senhor também tem que fazer isto. Graças a Deus, meus irmãos, não nos preocupamos com isto. Porque eu ouvi um pastor falar essa semana e eu concordei com ele. Nós temos muitos porcos chafurdando-se na lama, pensando que é ovelha, enchendo as igrejas. Eles vivem uma vida comum lá fora. Eles casam como o mundo casa. Eles negociam como o mundo negocia. Eles têm um linguajar como o mundo tem. Nada diferente. Por isso o índice de divórcio na igreja é o mesmo, o índice de aborto é o mesmo do que no mundo. Não tem grande diferença. Nós já fomos um povo, sal da terra e luz do mundo. Faça-me um favor, meus irmãos, eu não estarei me preocupando enquanto vida tiver, enquanto tiver que abrir a Bíblia e ministrar a palavra de Deus, em entreter pessoas que não estão em aliança com Deus. Eu posso lidar com pessoas que têm fraquezas em sua vida cristã, que têm dificuldade em vencer o mundo, mas gente que está com muita fome de Deus, gente que está com vontade de servir ao Senhor num nível mais alto possível, um padrão maior, em um padrão mais elevado, gente que diz: eu sou falho, eu sou fraco na minha jornada, na minha caminhada, mas eu tenho uma coisa, eu tenho fome e sede de justiça, eu estou com vontade de servir ao Senhor, eu quero servir ao Senhor em verdade. Então vale a pena nos ocupar em ministrar a palavra de Deus, e o que eu estou vendo acontecer é que o Senhor está alcançando mais corações. E cada dia mais pessoas estão deixando de ser mundanas. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus falou para os seus discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A multidão ouviu o sermão de Jesus e foi embora. Os discípulos, quando Jesus instigou eles: e vocês não vão? Ele disse: Senhor, tu tens palavra de vida eterna. Para onde iremos nós se te deixarmos? Este é o povo que vai ouvir a palavra de Deus nesta geração. Estes são aqueles que vão ouvir a palavra do Senhor. Não adianta se preocupar com muita robustez. Seja somente fiel à palavra de Deus. Obrigado. Seja somente fiel à palavra de Deus. Quando você for falar a palavra de Deus, procure ser fiel a ela. Porque sendo fiel à palavra de Deus, não se preocupe em agradar. Preocupe-se em socorrer a necessidade. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa para isto. Socorrer-nos em nossa necessidade. Socorrer-nos em nossa necessidade. A palavra de Deus é preciosa para isto. Muito mais do que você imagina. A palavra de Deus faz isto. Nestes estudos das bem-aventuranças, Jesus se compadeceu das multidões. As multidões estavam como ovelha desgarrada, que não tinha pastor. E Jesus, olhando, se compadeceu deles. Esse é o momento de compadecermos e sermos fiéis à ministração da palavra de Deus. E eu gostaria de dar aqui um pequeno retrocesso para que nós possamos encerrar esta série de sermãos na introdução do Sermão do Monte, trazendo a vocês a memória do que seja cada um deles rapidamente. Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. De que choro está tratando aqui? Nós falamos sobre isso e você tem isso gravado, você pode recorrer a ele.
não é qualquer tipo de choro que é bem-aventurado. Parece um contrassenso cada uma dessas bem-aventuranças. À primeira vista, a uma vista humana, normal. Jesus não se preocupou com a autoajuda às pessoas. Não, em nenhum momento. Ele preocupou o tempo todo com a ajuda do alto, com a ajuda que vem dele mesmo, que vem dos céus, capaz de manter a pessoa elevada o tempo todo, sem frustração. E ele diz aqui, bem-aventurados que choram. Qual é o choro bem-aventurado? Nem todo choro é bem-aventurado. Em nenhum momento, por mais que pareça, esse texto bíblico, estas bem-aventuranças sugerem que você seja um masoquista, que goste de coisas ruins. Chorar denota, muitas vezes, nossa fraqueza. Chorar mostra nosso sofrimento. Às vezes choramos de dor. Literalmente não suportamos uma dor e choramos. Choramos, muitas vezes, por sofrimento, pela separação de um ente querido nosso. Choramos. Choramos pelas situações em que enfrentamos, às vezes financeiramente, às vezes enfrentamos, a nossa família enfrenta, por um parente que está com uma doença muito séria. Choramos. E esse choro é um choro de sofrimento. Que choro é esse que Jesus está falando? É o choro que vem da primeira bem-aventurança. E a primeira bem-aventurança diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito. Novamente precisamos entender o que é humildade de espírito. Não podemos passar batido. Para entendermos o que é o choro, precisamos, de que Jesus está falando, precisamos entender o que é humildade de espírito. O que é humildade de espírito? Humildade de espírito não é simplicidade. Humildade de espírito não é pobreza material. Não é a simplicidade. A humildade de espírito que Jesus se refere é a capacidade que nos vem pelo Espírito Santo de Deus de reconhecer nossos pecados. Essa capacidade que o Espírito de Deus nos traz de reconhecer que somos pecadores, esta sim é uma graça especial de Deus. É a graça que salva. Ninguém é salvo sem esta bem-aventurança. A salvação começa com um pecador que se reconhece pecador. Jesus esteve diante de pecadores que não quiseram arrepender-se e reconhecer os seus pecados. E ele disse assim: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ele disse para um moço rico, que não quis também se arrepender e admitir os seus pecados: vai, vende tudo que tem, reparte com os pobres, então você terá um tesouro no céu. Jesus tocou aonde estava o coração daquele moço. E aquele moço também saiu. Ele não teve humildade de espírito, ele não reconheceu os seus pecados. Sabe quando nós estamos mal espiritualmente? É quando nós estamos nos achando muito bem. Como pode nos acharmos bem? Como podemos nos achar muito bem diante de Deus? O Deus que conhece nossos pensamentos, prescruta, sonda, conhece os nossos caminhos, conhece o nosso coração, nos conhece plenamente. Como podemos nos achar? Sabe como nós devemos chegar diante de Deus sempre? Com humildade de espírito. Compadece-te de mim, ó Deus. Começa Davi no Salmo, o maior capítulo de contrição bíblica que eu conheço. Contrição de alma, Salmo 51. Então, quando um pecador chega diante de Deus assim, mostrando que é um pecador, ele está sendo humilde de espírito. E eu deixo te dizer uma coisa: qualquer humildade de espírito que eu mesmo tenha, com os meus artifícios, com os meus manejos, são artimanhas. Que é isso, pastor? Então como é que eu vou ser humilde de espírito?
tocado pelo Espírito Santo de Deus. Humildade de espírito é uma operação do Espírito Santo de Deus, como cada uma dessas bem-aventuranças. Nenhuma delas é uma habilidade minha ou sua. É uma ação do Espírito Santo de Deus. E aí, consciente dos nossos pecados, nós choramos. Esse é o choro. Você acha que Deus se importa com o choro de sofrimento? Esse choro não traz felicidade. Quando as pessoas estão sofrendo por causa das consequências das suas más escolhas, e sem arrependimento, dispostos a continuar vivendo a mesma vida, esse choro é só de sofrimento, é só de dor, é só consequência do que fez. Quantas vezes pessoas estão continuando em sua vida de pecado, mas quando as consequências vêm, eles choram. Choram pela perda da família, mas não querem reconciliar-se. Não querem tomar uma posição diante de Deus. Não querem assumir o seu pecado, buscar ajuda e tomar uma nova dimensão de vida. Não se arrependem, não choram, e essas pessoas, quando choram, é só pelas consequências. Quando sofrem as consequências. Deus não está se importando com esse choro. Ou vocês não acham que quando o dilúvio veio, não teve muita gente chorando? O que vocês imaginam? Tinha pais batendo na porta da arca, tinha gente gritando, subindo nas árvores, com crianças, mulheres grávidas, gente que nunca se importou com as décadas e décadas de pregação de Noé, nunca se importou, e agora estão chorando, apavorados. Gente sem Deus, choram por seus sofrimentos. Será que todo choro é bem-aventurado? O choro daqueles que estavam perecendo no dilúvio, Deus estava achando e se importando com ele? A misericórdia de Deus alcançou aquele povo enquanto a mensagem estava sendo pregada, enquanto a arca estava sendo construída. Ali teve a misericórdia de Deus para revogar a sentença, e eles não se importaram. A mensagem está sendo pregada hoje. Que importância estão dando à mensagem de Deus? Quantas pessoas não já mudaram de canal? Quantas pessoas não já desligaram? Já não está procurando alguma parte que o sermão venha trazer algo que eleve você, que eleve o seu ânimo, que eleve você como pessoa e que traga a você uma perspectiva de melhora, que amassagie o seu ego. Pode desligar. Não vai haver um momento no sermão que o seu ego vai ser massageado. Não vai haver um momento em que você vai ter entretenimento. Se você quiser a misericórdia de Deus alcançando a sua vida, compenetre-se e entenda, Deus está te alcançando, te dando mais uma oportunidade. Bendito, ditoso, feliz, abençoado, humilde de espírito, os que choram, como Pedro chorou, arrependido pelos seus pecados. Pedro, depois que negou Jesus pela terceira vez, chora amargamente. Bem-aventurado os que choram, pela consciência de pecado e o arrependimento deles. Bem-aventurados, mansos, porque eles herdarão a terra. Que mansidão é essa? Quem são os mansos? E o Senhor está chamando de bem-aventurados. É alguém que não tem autossuficiência e depende do Senhor. É alguém que chega diante de Deus compenetrado dos seus pecados, reconhecendo a grandeza de Deus e tem uma atitude de total submissão a Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, essa pessoa está reconhecendo Deus, está descansando na soberania de Deus. É alguém que faz tudo o que pode para resolver a sua situação, e aquilo que ele não pode, ele descansa no Senhor.
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós temos fome e sede, e fome e sede nos mantém vivos. O dia que perdermos a fome e a sede, nós vamos ter que ser imediatamente socorrido e temos que receber nosso alimento intravenoso. A pessoa não come, não bebe água, não tem nem fome nem sede, tem que ser socorrido e tem que tomar soro, hidratar-se, para não entrar em estado de inanimação. Ele vai ter que rapidamente tomar glicose, vitaminas, para recompor as suas necessidades de alimento. É vital, é de vital importância alimentarmos, comermos bem. Agora, o que nos mantém espiritualmente fortes é o alimento do céu, fome e sede de justiça, porque serão fartos. Em um mundo de tanta injustiça, de tanta iniquidade, o que é ter fome e sede de justiça? Não são os justiceiros que querem fazer justiça com as próprias mãos, mas são aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus, que têm vontade de ver a justiça de Deus acontecendo no mundo, que têm vontade de ver a injustiça que está acontecendo sendo aplacada, a impunidade sendo trazida às piores consequências para aqueles que teriam que responder pela justiça. Como seria viver num mundo totalmente injusto? Eu e você não sairíamos de casa se não houvesse um mínimo de justiça. Se todos os julgamentos que houve esta semana, todos fossem absolvidos, se todos os marginais, todos os ladrões que foram julgados não tivessem sido responsabilizados pelos seus atos, e alguns tirados de circulação, colocados nas grades, se não tivesse acontecido isso essa semana, e continuasse não acontecendo, se todos os julgamentos de todas as cortes nesse país absorvesse todo mundo, todos os culpados fossem tidos como inocentes e soltos, eu e você, em poucas semanas, não poderíamos mais sair de casa. Sabia disso? Nós não teríamos condições de sair de casa. A justiça, por mais precária, ela está sendo feita. Ela está sendo... as pessoas estão respondendo pelos seus crimes, respondendo pelos seus atos. É importante entendermos isto. Temos fome e sede da justiça de Deus. O que é ter fome e sede da justiça de Deus? É importante entendermos. Temos fome e sede de Deus. Fome e sede da sua palavra. Fome e sede da intimidade com Deus. Amor, paixão por Deus. Acima do que qualquer outra vontade na vida, você tem uma vontade muito grande de Deus. Sede de Deus. Querer Deus. Passo a passo da sua vida, do seu dia. Depender de Deus em oração. Colocar Deus o tempo todo no seu dia, na prática do seu dia. Ter fome de Deus. O salmista assim como a costa clama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. É bom nós vivermos nesse momento. Nós temos muitas coisas que ansiamos, pelas quais lutamos, queremos. Eu quero te dizer uma coisa, não tem nada de errado você buscar conforto para a sua família, você trabalhar. Você sabe que você tem que cumprir, os seus compromissos são altos, você tem que cumprir eles, você tem que responder por suas necessidades. Eu quero te dizer, no tempo todo em que você anseia pelos lucros que você precisa para a sua manutenção, a manutenção da sua família, não se esqueça de uma coisa:
a sua necessidade maior é estar em intimidade com Deus. No seu trabalho, no seu ir e vir. Assim como você luta para conseguir o pão para a sua família, tenha sede de Deus. Amém. Não deixe nada corromper valores em sua vida. Quando você estiver conseguindo um pouco mais, estiver prosperando, cuidado para estas coisas não tomar o lugar de Deus em sua vida. Tenha fome e sede de Deus. Amém. Você será farto. Tem muita gente fraco espiritual, por não ter fome e sede de Deus, estão débeis espiritualmente. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordioso, alguém que trata outra pessoa não pelo seu mérito, mas por misericórdia. Porque Deus trata conosco misericordiosamente. Se você está se relacionando com pessoas difíceis, não dê o que elas merecem. Por favor, não entre por esse caminho. Esse não vai te trazer felicidade. Você pode parecer agora tendo prejuízo no primeiro momento. No primeiro momento você pode parecer que você está sendo bobo. Mas a Bíblia diz que a felicidade e que a sua vitória está em ser misericordioso, em ser misericordiosa. Não dê o que a pessoa merece, dê o que ela precisa. Se você estiver em intimidade com Deus, cheio da graça do Senhor, você vai ter condição de tratar as pessoas soberbas, orgulhosas, que pensam de si mesmo além do que deve. Gente até ímpia, sem a mínima piedade. Eu quero dizer para você uma coisa: a sua vida está nas mãos de Deus. Cremos. A sua vida está nas mãos de Deus. A provisão da sua vida está nas mãos de Deus. Deus ainda sabe multiplicar a farinha e o azeite da viúva. Entre por esse caminho. Não se meta com o ímpio. Não toque a uma demanda que vai te desgastar e trazer um tremendo prejuízo. Confia no Senhor, mas isso confia mesmo. Às vezes, nós temos conselho da palavra de Deus: sofra o dano. Sofra o dano. Isso é necessário, às vezes. Porém, meu irmão, minha irmã, seja misericordioso. Se você quiser ter razão para ser misericordioso, você não vai ser. Ah, não, pastor. Eu não posso ser misericordioso nessa circunstância. Não há razão para eu ser misericordioso. Não tem jeito. Deus é ou não é misericordioso conosco? Quantos querem alcançar a misericórdia de Deus? Deixa eu explicar para você o que é a misericórdia de Deus. Porque aí eu vou ter muito mais mãos levantadas. Não se preocupe. Não se preocupe, eu já tive. Isso que você pensou aí, eu já tive. Pode ficar tranquilo. Vai vir mais um, viu? São 2. Então, sabe o que é misericórdia? Misericórdia é não ser tratado segundo o que nós merecemos. Não vem do nosso mérito. Nós temos demérito. Aí Deus tem misericórdia e não nos dá o que nós merecemos. O que eu mereço quando eu peco contra Deus? Eu mereço a punição de Deus. Você já estaria morto. Você já estaria morta. Você já estaria. Aí vem a misericórdia de Deus. E aí a palavra do Senhor diz assim: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor são infindáveis. Todo dia
Deus é misericordioso conosco. Ele não nos dá o que nós merecemos. Nós temos falhas no trânsito, nós temos falhas nos relacionamentos conjugais, nós temos falhas... Já pensou se nós formos ser tratados sem misericórdia? Morreríamos? Pois bem, você está alcançando a misericórdia de Deus. E por que não está tendo misericórdia do irmão? Porque está pingando os is, cobrando tudo. Peça a Deus, Senhor, me dê um coração misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração. Limpos de coração são pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Pastor, mas é um contrassenso. Se é pecador, não é limpo. Mas eu quero dizer para você que limpo de coração, ninguém te vê. Nem você mesmo se vê limpo de coração. Se você for ver o que é ser limpo de coração, totalmente limpo mesmo, você nunca vai se encontrar assim. E eu quero te dizer uma coisa: Deus te vê limpo de coração. Você salvo em Cristo Jesus. Você é visto aos olhos de Deus mais alvo que a neve. Ainda que os vossos pecados, disse Isaías, seja negro como um carmesim, vermelho como a escarlate, se tornarão mais alvo que a neve. Nós cantamos um hino no dia da ceia, em 39 da arte cristã: bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós suportou. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Deus me vê, Deus vê a você mais alvo que a neve, pelo sangue de Jesus. Limpos de coração, são pecadores, mas pecadores conscientes dos seus pecados, que se incomoda com eles, que tendo a acusação deles, trata deles na presença do Senhor. Todos os dias: não vos conformeis com este mundo mundano, sistema maligno, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela palavra de Deus. Limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Quem são os pacificadores? Meus irmãos, nós precisamos muito de pessoas que estejam em paz. Porque alguém que não tem, não pode dar. Como eu posso viver em paz se eu não tenho paz? Eu preciso ser reconciliado com Deus, para ter paz com Deus, e depois ter a paz de Deus dentro do meu coração. E eu sou reconciliado com Deus. Você já está reconciliada com Deus. Você já tem a paz de Deus. O que Deus está esperando agora é que você que está reconciliado com Deus, religado com Deus pela cruz de Cristo, seja um agente da paz. Seja um promovedor da paz, um promotor da paz. Possa disseminar paz, difundir a paz. O que você faz nas suas conversas? Qualquer maledicência não é característica de alguém pacificador. Os pacificadores são agentes de Deus. Ele eleva as pessoas. Ele, quando sabe dos erros das pessoas, não sai compartilhando. A primeira coisa que ele tem, quando encontra alguém, quando ouviu alguma coisa, pega o telefone e fala: sabe o que fulano falou de você? Sabe o que ele disse? Imediatamente
ele denigre a imagem sua perante a outra pessoa. Ele semeia contenda, a maledicência semeia contenda. Definitivamente, o maledicente, quando somos maledicentes, não somos agente de paz, não somos pacificador. Amém, irmão? Entende isso? A maledicência não semeia a paz, e Deus nos chamou para semear a paz. Não fale mal de ninguém. Ah, pastor, isso é uma luta pesada. Eu formei esse hábito. Tudo que eu sei, eu falo. Olha, pastor, e eu não sei, irmãos, eu não sei como. Você sabia que você sabe muita coisa sobre as pessoas? Se tem uma pessoa aí de importância na cidade, e ele fez uma coisa errada, você tem tudo na internet sobre essa pessoa. Tem os fofocutes, os meios de comunicação em massa que estão tendo muitos views. Alguém comete um crime e isso é explorado. Você vai ver centenas de páginas sobre uma pseuda cristã que não era, nunca foi. Se foi, deixou de ser, ou nunca foi mesmo. Nunca teve uma experiência real com estas bem-aventuranças aqui, que pudesse testemunhar plenamente. Enganou o tempo todo alguns, mas não enganou todos o tempo todo. E agora veio à tona, está sendo acusado de matar o marido, uma deputada lá do Rio de Janeiro, Flor de Lis. Quando você entra nos sites, as informações em detalhes, eles estão disputando views. E todos que estão disputando esse assunto têm milhões de views. Queridos, nós temos que entender uma coisa. Nós temos informações. Eu tenho muitas informações. Você tem muitas informações a respeito de tudo e de todos, o tempo todo. Todo o tempo. Agora, meus irmãos, se nós levarmos adiante, quem fez esta obra? Quem fez esta obra nesta suposta pastora, nessa suposta irmã nossa? Só Deus sabe. Realmente, quando ela teve uma conversão verdadeira, não podemos julgar isto. Mas certo é que andou nos seus caminhos e deixou de observar a palavra de Deus há muito tempo. Queridos, quem fez isto? Se realmente ela cometeu esse crime, quem a usou para cometer esse crime, que terminou na morte do seu marido? Se realmente ela fez isso, quem a usou? Nós sabemos. Quem tramou tudo? Quem teve lugar na mente dela? Satanás. Quem teve parte em cada momento em que arquitetou isto? O diabo. É obra de quem? Os assassinatos, as covardias assim, é obra de Satanás. E quando nós estamos publicando a obra de Satanás, quem é que publica? O jornal, não é verdade? Olha a conclusão fácil de se chegar. Quem não é pacificador e é maledicente, pode se tornar um jornal do diabo. Uau, não, pastor. Vendo por esse lado, por esse aspecto, eu vou parar de ficar falando o mal. Porque se torna um hábito mal. Nós temos que nos confrontar. Nós temos que olhar e dizer: Senhor, eu não sou feliz assim. Eu não tenho a bênção do Senhor assim. Eu não tenho sucesso assim. Queridos, quem aqui não tem luta com isso? Quem pode levantar a mão? É uma batalha, queridos. Será que alguma dessas bem-aventuranças nós já temos?
E Jesus falou só assim, não, eu vou falar, você já tem isso. Nenhuma delas nós não temos. E pacificador também nós não somos. Mas nós temos que buscar ser, porque se quisermos ser felizes no nosso relacionamento com Deus, essa felicidade que o mundo não conhece, às vezes, meus irmãos, nós podemos até chorar, sentir mal, quando sabemos dos erros de alguém, e não passar para frente. Os verdadeiros crentes lutam contra isso. Os verdadeiros crentes lutam contra isso. Amém, irmãos? Amém. Os verdadeiros crentes lutam contra isso. São pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores. E qual é a promessa que tem aí para os pacificadores? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Uau. Quando você é filho de Deus, qual é o caráter do filho de Deus? Ser pacificador. Amém? Foi o que faltou no filho pródigo, no irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, ele falou assim, esse é teu filho. Aí começou a falar, ele fez isso, ele fez aquilo, ele gastou com meretrizes, ele... Quando você analisa em primeira instância, parece que ele tinha razão. Ele estava falando que era óbvio. O pai não concordou. Falou assim, meu filho. Chamou o filho pródigo agora há pouco de meu filho, e agora está chamando o filho mais velho de meu filho. Este teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O pai nunca falou isso enquanto não houve arrependimento do filho. O pai nunca chamou o filho mais velho e falou assim, olha, o teu irmão está vivendo intensamente, o teu irmão é que está gozando a vida, ele estava morto e agora reviveu, ele estava morto aqui na fazenda, ele estava sem vida, agora ele está gozando a vida. O pai nunca disse isso. Mas quando ele se arrependeu, o pai disse, esse seu irmão estava morto e reviveu. Glórias a Deus. Filhos de Deus, pacificadores. O pai está agora tentando alcançar o filho mais velho, torná-lo um pacificador. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. O que é ser perseguido por causa da justiça? O que é ser perseguido? O que é ser bem-aventurado por ser perseguido? Parece que é mais uma vez um contrassenso. Aonde eu posso associar alegria? Aonde eu posso associar felicidade na perseguição? Perseguição traz inquietação, irmãos. Perseguição traz tristeza, traz desavença, traz ira, traz discórdia. Perseguição traz sofrimento. Perseguição traz fuga. Aonde está a alegria por ser perseguido? Quem é alegre por ser perseguido? Quem é que está sofrendo por causa do Evangelho, por causa da justiça, por causa do nome de Cristo? Quem são os que sofrem por Cristo? Como eu sempre fiz em todas as bem-aventuranças, vou dizer com essa: sofrer por amor a Cristo não é quando você sofre por causa de coisas, de consequências dos seus erros. Tem gente que faz coisa errada, vem a punição da lei. Tem gente que abusa e é fanático. E quando pratica o Evangelho, pratica com fanatismo.
E uma coisa mais difícil é o crente fanático. O crente fanático é nojento. Você não aguenta ele. Ele te acusa o tempo todo. Ele não tem sabedoria. Sabe o que a Bíblia diz? Quem ganha a alma, sábio é. Uma vez nós estávamos voltando do seminário, indo para casa de férias do seminário. E quando nós estávamos indo para casa de férias, e estávamos vários alunos do seminário no mesmo ônibus da empresa Pássaro Marrom, de Pindamonhangaba a Tietê, ao centro de São Paulo. E quando o ônibus parou em um determinado local, uma pequena rodoviária, entrou um grupo de jovens. E eles tinham pandeiro, violão, e começaram a tocar pandeiro e cantar. Antes deles entrarem, tinha gente no ônibus dormindo, tinha puxado a cadeira para trás, estava descansando, dormindo um pouco. E eles chegaram e começaram a cantar hinos. E dando glória a Deus, e alguns até falando em línguas, e falando ali, e cantando hinos, tocando pandeiro e tocando violão. E de repente um moço acordou no meio daquela barulhada e ficou muito nervoso. E falou para o motorista do ônibus: para o ônibus. Ou eles descem ou eu desço. Se eu descer, eu não estou incomodando ninguém. Se eu descer, eu vou denunciar a empresa. Aí o cobrador não tinha passado ainda, não tinha cobrado a passagem deles. Eles tiveram que descer. Aí desceram falando, sabe o quê? Mas sofreu Jesus. Cada um soltava uma frase. Irmãos, um ato de fanatismo, de abuso, de desrespeito às pessoas, em nome do Evangelho. Um ato desse traz sofrimento. Está sofrendo por causa do Evangelho? Não. Está faltando sabedoria. Está faltando um curso de evangelismo para saber como lidar, como abordar as pessoas, como lidar em todas as situações. Eu me lembro que uma vez eu quase fui preso. É bom contar a experiência dos outros, né? Negativo. Eu vou contar uma minha. Eu peguei uma biblinha pequenininha que eu tinha, por conta própria, juntei ali mais uns 5 colegas e fomos para a Basílica Nacional da Nossa Senhora de Aparecida do Norte. Lá tinha uma fila, milhares de pessoas, alguns andando de joelho, alguns já estavam cumprindo um voto, tinham vindo em jejum, ou tinham vindo de distância muito longa, e estava chegando ali na peregrinação deles, devotos de Nossa Senhora. E eu e aqueles irmãos pegamos um monte de mensageiros da paz e saímos distribuindo aqueles mensageiros da paz. E nós começamos já lá na entrada. Eu falei, não, vamos pegar os últimos lá. E fomos entrando. Mas foi rapidamente. Veio um senhor e pegou um dos meus colegas pelo colarinho, e o outro meteu a mão nos meus peitos assim, eu caí para trás, literalmente caí. E ele saiu arrancando das mãos, tinha algumas pessoas já lendo os jornais, saiu arrancando, sabe, os jornais da mão. Rapidamente a polícia veio, e um cabo me pegou pelo braço, falou: você está preso, você está promovendo desordem, então você está preso. E já um dos colegas caiu fora, aliás, 3 deles, aquele outro que tinha sido agredido também teve ordem de prisão e foi levado. E quando nós chegamos na RP, aí eu estava quase chorando já, eu tinha 18 anos, num desespero, falei: Senhor, estou sofrendo por amor ao Senhor, eu sei, Senhor. Aí o cabo olhou para mim e falou assim: meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sou presbítero da igreja, você está muito tolo, o que você está fazendo não é evangelização,
é insulto, é desrespeito. Imagine se eles acharem que eles são dono da verdade e for lá dentro do seu culto, na porta da sua igreja, distribuir os santinhos da Senhora Aparecida. O que você vai fazer com eles? Você vai nos chamar, porque é um desrespeito à sua religião, à sua forma de crer. Não é assim que você vai alcançá-los. E me dê uma lição ali, eu vou te pôr aqui dentro, você não vou te pôr no camburão, eu vou te pôr aqui no banco de trás, você vai comigo e eu vou soltar você. Mas longe daqui. Você vai andar a pé, você vai pegar uma carona, não sei o que você vai fazer. Mas eu quero ter certeza que você não vai voltar para aqui. E que você não chega aqui hoje. E graças a Deus ele me deixou assim uns 10 quilômetros do seminário. Né? E ele voltou comigo, mas bem longe de lá da catedral. E eu acabei de chegar a pé no seminário. Eu e esse outro colega, os outros dois, não sei o que fizeram, sabe? E nós fomos de ônibus para lá, ninguém tinha um carro, nada. Queridos, ninguém que faz desse jeito e sofre as consequências está sendo perseguido por causa da justiça. Ora, você põe o som da sua casa, hino de louvor, pastor. Todo sábado eu evangelizo. Quem você evangeliza, irmã? Os meus vizinhos. Comprei um som agora, pastor, da voz, pastor, uma potência, sabe? E eu ponho lá e meus vizinhos, o condomínio inteiro ouve. A rua inteira. Quantas músicas você vai tocar? Poucas. Quantas pessoas vão vir a Cristo por aquela música alta? Tem um padeiro que trabalha à noite, tem um enfermeiro que trabalha à noite, tem os plantonistas da noite no posto de gasolina, nas farmácias, em tantos lugares, que vieram para casa para dormir, acordaram com o seu louvor, com a sua evangelização. Os mais bonzinhos chamou a polícia. Outros bateram na sua porta antes da polícia chegar. Eles mesmos queriam resolver, estavam tão nervosos. Ódio à palavra de Deus, pastor. Todo mundo tem ódio da palavra de Deus. Não, irmão. Não é ódio da palavra de Deus, não. Não tem nada contra Cristo ou o Evangelho. Quem sabe é até um irmão ali está nervoso com você. Fanatismo. Você quer impor. A Bíblia diz que quem ganha alma sábio é. Sofrer por amor a Cristo não é isto. Não é essa forma desrespeitosa de abordar as pessoas com o Evangelho. Agora, queridos irmãos, estar dispostos a sofrer por amor a Cristo é entender o valor que tem Cristo para nós. É saber quem somos, o que temos, o que é o reino dos céus. Interessante, meus irmãos, assim como a salvação é prometido aos que sofrem por amor a Cristo, o reino dos céus. A primeira bem-aventurança diz: os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A última bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É a única das duas bem-aventuranças que repetem o galardão, a promessa. O reino dos céus é daqueles que são mártires, que estão dispostos a dar a sua vida. Os apóstolos todos morreram. Só João que morreu em ditosa velhice, mas exilado. Todos os outros foram decapitados. Todos foram mártires. Todos tiveram a vida ceifada. Todos pagaram com suas vidas. Foram perseguidos por amor a Cristo. Todos eles, na sua jornada, cumprindo o seu ministério, foram perseguidos. Paulo foi perseguido terrivelmente, chicoteado muitas vezes, preso muitas vezes e por fim decapitado. Mártires. A história da igreja é marcada com mártires. E a história da igreja contemporânea, hoje está sendo marcada
muitos irmãos que estão em países comunistas, como Coreia do Norte, muitos irmãos aqui, pertinho da gente em Cuba, teve um tempo de perseguição terrível, hoje está ameno, mas tem restrições muito sérias. Tem um templo lá para nós construirmos, que talvez com $5 mil nós construímos, porém vai demorar pelo menos uns 15 anos, começando agora, uns 10 a 15 anos para o templo ficar pronto. Pastor, nós não podemos mandar esses $5 mil e construir de uma vez? Não, o problema não é isso. É eles liberarem as licenças. É eles liberarem os materiais para a construção desse templo. É o sistema legal de Cuba permitir a construção de um templo pequeno, menor do que esse ambiente aqui, que nós podemos mandar recursos para construir em uma semana, em 2. Porém, vai demorar de 10 a 15 anos. Informações que nós tivemos com irmãos que estão lá e nós queremos fazer parcerias com ele. Vamos fazer, porém vamos demorar todo esse tempo. Você não sabe o que é a restrição de um país onde não se pode ter uma igreja cristã com toda a sua liberdade de culto. E você não sabe o que é um país comunista, onde cristãos são torturados, estão morrendo. Entre países islâmicos, pessoas estão morrendo por sua fé. Os países comunistas são também ateístas, e os seus líderes zombam de qualquer fé, de qualquer possibilidade de se crer em Deus. Queridos, que Deus nos guarde. Que Deus nos dê a graça, em vindo a perseguição, sofremos por amor a Cristo. E quando você for zombado, por não ser um porco chasfurdado na lama, passando-se por ovelha no meio de uma igreja, quando você for zombado porque você não faz isso ou aquilo, quando alguém zombar de você e dizer assim, isso é fanatismo. Quando é princípio da palavra de Deus que você está guardando, você está sendo zombado. Alguém está zombando de você, mas você é verdadeiro. Você é verdadeiro, servo e serva do Senhor. Vale a pena sofrer por amor a Cristo. Bem-aventurado, e agora Jesus fala assim, não é ele vai direto para nós e diz assim, para os seus discípulos, e nós somos discípulos de Cristo. Bem-aventurados sois vós, agora vai mais direto a gente. Quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Nós vamos ter perseguição terrível, pela injúria, pela maledicência, pela calúnia. São atribuídos muitas vezes aos crentes injúrias pesadas, difamações pesadas, e a Bíblia não fala para você brigar por isto. A Bíblia não manda. A Bíblia diz que você sofre, mas você tem um gozo, uma alegria em sofrer por isto. A Bíblia não está dizendo maldito são os apóstolos mártires. A Bíblia não diz os crentes que sofrem pela verdade do Evangelho, que sofrem calúnia, que sofrem injúria, maledicência, quando mentem e caluniam, injuriam você. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém, amém, meus irmãos? Qualquer sofrimento que você tenha, e você sabe, eu não estou sofrendo, isso que eu estou sofrendo não é por causa da minha fé, é porque eu creio em Jesus, é para a minha forma de adorar a Deus, de crer em Deus, de viver para Deus. É por isso que eu estou sofrendo. Se você está sofrendo por causa disso, alegre-se. Alegre-se. Porque muito mais sofreram
os profetas, os apóstolos que viveram antes de você. Regozijai-vos, é grande o vosso galardão nos céus. Então se alegre, fica firme, fique no seu lugar, fique servindo ao Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Os irmãos que estão em casa ouvindo essa mensagem, que sejam alcançados pelo Senhor. A minha preocupação é realmente o seu elevo espiritual, é trazer alimento do céu para a sua vida e levar você a comparar-se com a palavra de Deus mais uma vez. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Graças a Deus. Eu quero orar com você, você que está em casa, eu quero orar com você que está aqui, né? Graças a Deus pela igreja que está congregando. Eu quero pedir a bênção do Senhor por você, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, nós te louvamos pela bênção de cultuarmos o teu nome, de congregarmos no teu nome. Obrigado, Senhor, pelos momentos de louvor, por cada momento deste culto, porque nós somos sócios mantenedores da tua obra, tivemos a oportunidade também de dizimar, ofertar para a tua obra. Obrigado pelos teus servos que, ao ouvir esta mensagem e assistir o culto, também estarão participando da igreja, ativamente, também contribuindo com o sustento da tua obra. Esta não é uma preocupação nossa, isso é o que nós deixamos nas tuas mãos. E o Senhor é o provedor de cada necessidade do teu reino e da tua obra. Te louvamos por este lugar em que estamos agora, esta porta aqui que se abriu para nós congregarmos. Obrigado pelos teus servos e servas que aqui estão vindo congregar. Obrigado, Senhor, pelo prazer de estarmos juntos, pela alegria de cultuarmos ao Senhor. Podemos perceber isso dos irmãos que aqui estão, Senhor. A alegria de cultuar no teu nome. Graças a Deus. Pedimos, Senhor, que num momento muito breve nós possamos estar juntos, todos, sem temor, mas estarmos juntos, congregados no nome de Jesus. Pedimos que a tua mensagem, que foi pregada ao longo desses meses, venha fazer história na mente, no coração de muita gente. Venha fazer a diferença. Venha melhorar a qualidade de vida cristã. E logo, os relacionamentos e a qualidade de seres humanos. Em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos por cada irmão e cada irmã que se dedica em alimentar-se da tua palavra. Revela a salvação, Senhor, àqueles que, ouvindo a tua palavra, pela primeira vez sentiu a necessidade de consertar-se com Deus, de crer na salvação que emana da fé no sacrifício de Cristo Jesus. Te louvamos por essa pessoa que te confessa como Senhor, como Salvador da sua alma. Te agradecemos por eles, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus.